A paz do Senhor Jesus, chegando agora da igreja, culto de missões, por sinal um culto maravilhoso. E assim, na volta do culto, né, eu fiquei pensando e resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês, para falar do que Deus fez na minha vida. Né? Algumas pessoas que me conhecem já sabem, né, da bondade do Senhor, do que o Senhor fez na minha vida, mas hoje eu queria falar para você. Então eu senti esse desejo do meu coração para que eu grave esse vídeo e que alcance mais número de pessoas que às vezes pode estar passando pela situação que eu passei e que isso sirva, né, para ajudar de alguma forma. Então assim, no mês de julho desse ano, né, que é o mês de férias, eu fui me consultar, né? Fui me consultar com o Dr. Jorge. Eu sempre me consulto no mês de julho. Aí eu fiz um check-up, na verdade. E eu confio muito no Dr. Jorge. Então, quando eu fui me consultar com ele, ele fez vários tipos de exame. E aí, quando eu tava na mesa, ele disse: vamos fazer o exame da mama. Eu disse: doutor, não tinha ali pra mim pagar. Ele disse: não, mas já tá aqui, quando você sair daqui você paga. E eu fiz. Quando eu fiz esse exame, irmãos, eu vou falar aqui até aqui a data pra vocês, eu fiz no dia 9/7, tá aqui, exame no dia 9/7. Então assim, quando ele tava examinando a mama direita, ele disse: aqui tá tudo normal. Mas quando ele foi examinar a mama esquerda, ele disse: tem algo errado. Né? Tem algo errado aqui, tem algo que eu não tô conseguindo, isso aqui você tem que investigar. E aqui no exame, como vocês viram, ele colocou assim, ó, ficou em dúvida, mas ele colocou BIRADS 3 ou 4. E eu já fiquei, né, preocupada, e ele disse: ó, você tem que fazer um exame, você tem que investigar isso aí pra saber, porque eu tô detectando um nódulo e ele tá com formato estranho. Então vamos investigar, que tá no início. E isso assim, sabe, tirou minha paz naquele momento. Eu fui logo fazer, viajei para São Luís no dia seguinte e aí fui fazer esse exame em São Luís. Quando eu fiz esse exame, lá em São Luís, repeti o mesmo exame, aí lá deu assim, categoria 2. Tipo, com o Dr. Jorge deu 3 ou 4, né? BIRADS 3 ou 4. E quando eu fiz a mamografia em São Luís, deu a 2. E eu lembro que até minha filha disse assim: ó, aí mãe, esse médico lhe assustou, deu a 2, não era nem pra tanto. E eu disse assim pra ela, eu disse: eu acho mais fácil essa clínica ter errado do que o Dr. Jorge, porque assim, é um médico que eu confio, né? Confio primeiramente a Deus, mas assim, sempre que eu me consulto com ele, ele sempre dá o diagnóstico assim preciso, né? E aí eu fui me consultar, né, com a médica, né, especialista mesmo, para saber essa questão. Ela achou muito estranho e ela disse: olha, nós vamos repetir esse exame, porque o doutor Jorge, ele ficou em dúvida da 3 ou da 4. E eu lhe examinando, eu também tenho o mesmo pensamento que ele, então vamos repetir esse exame. Repetiu o exame. Quando eu repeti o exame, gente, aí deu aqui, BIRADS 4. Então assim, no Dr. Jorge tinha dado 3 ou 4, né? Ele ficou na dúvida. E quando eu repeti o exame, deu a 4. Então assim, no momento que eu vi isso aqui, pra quem já conhece assim, esse diagnóstico, quando você faz o exame da mama, que você recebe o diagnóstico de BIRADS 4, assim, o chão se abre, você já imagina você fazendo tratamento de câncer, você já imagina você passando pela quimioterapia, você passando por todo aquele processo, e aí você, a primeira coisa, né, o cabelo cai logo. E aí assim, e é todo o processo. Então, naquele momento, eu pensei assim que pronto, sabe? Eu tava com as minhas filhas, eu tava com a Maria Luísa e tava com a Kelma. E nós fomos, do hospital, nós fomos no shopping, antes mesmo de mostrar pra médica. Aí quando a minha filha, que ela trabalha no hospital, lá no Genésio, lá em São Luís, Genésio Rego, aí quando ela olhou o exame, ela disse logo: mãe, se acalma, deu esse resultado aí, mas pode nem ser, pode estar no início. E eu lembro que a gente almoçando lá no shopping, sabe, eu segurando meu choro para não chorar na frente delas,
ela olhou pra mim e disse assim: mãe, eu te amo tanto. Então, assim, naquele momento passou fome, passou tudo. E assim, eu fiquei muito abalada, mas tentando ser forte, tentando ser forte. E eu coloquei uma coisa assim na minha cabeça, eu pensava assim, mas eu nunca me perguntava assim: Senhor, por que eu? Por que que isso está acontecendo comigo? Eu nunca perguntava, eu nunca fiz essa pergunta. Mas eu colocava na minha cabeça o seguinte: isso já aconteceu com fulano, com fulano, com fulano, e eu não sou melhor do que ninguém. Então, assim, se isso está acontecendo comigo, é porque tinha de acontecer. E eu vou ser forte. Eu vou ser forte. Se for para fazer um tratamento, eu faço. Mas, assim, eu falava o tempo todo, né, pra mim. E eu lembro que eu ia participar de um ensaio fotográfico com os pais, lá no Colégio São Francisco, né, com as mães, com as crianças, mas o tempo todo eu tentando ser forte, né. Falei para algumas pessoas, pedi oração e as pessoas assim entraram junto comigo, né, nessa campanha. Mas eu confesso para vocês que tinha horas, às vezes eu não dormia, sabe? Eu já imaginava eu me despedindo de tudo isso, né? Me despedindo das minhas filhas, do meu esposo. E foi assim, foram dias muito difícil mesmo. E eu já estava assim, no meu interior, eu já estava me despedindo. Mas sempre, sabe, naquela certeza, dizia assim: Senhor, entrega em tuas mãos. Se for para mim passar por isso, eu passo. Se eu tiver de passar por isso, eu passo por esse processo. Eu lembro que meu cabelo estava grande. E aí eu me olhei assim, tem um dia que eu me olhei no espelho e aquele cabelão assim enorme. E eu peguei a tesoura e cortei, né? Cortei meu cabelo. Eu digo, eu vou cortar porque eu vou passar mesmo por esse processo de quimioterapia, fisioterapia, quimioterapia na verdade. Então eu vou cortar logo, não vou me prender a esse detalhe. E sempre colocando nas mãos do Senhor e sempre falando pra mim mesmo: eu não sou melhor do que ninguém. Se a pessoa já passou por isso, se uma pessoa X passou por isso, eu também posso passar, porque eu não sou melhor do que ninguém. E aí, quando a médica, né, que eu fui mostrar pra médica, a médica justamente era o que eu suspeitava, né, Virales 4. Então, você vai fazer a biópsia e eu vou lhe indicar o local. Aí ela disse: eu quero que você faça uma aldenora. E assim, quando você ouve o nome assim, aldenora, Bela, você já imagina, né, as pessoas fazendo tratamento de CA, né? Eu digo: doutora, não tem esse outro local? Ela disse: não, eu quero que você faça uma aldenora porque eu confio no exame lá e tudo. Então isso foi numa segunda-feira e eu fui lá no hospital e disseram que só fazia a biópsia na quinta, né? Então eu voltei para Lago da Pedra, mesmo particular. Eu lembro que eu paguei uns R$750 por esse exame, mesmo particular, mas só fazia na quinta. Então eu fiz esse exame e a gente passa 15 dias para receber, passa 15 dias para receber. E assim, para receber, nesse intervalo de 15 dias, você não tem noção assim do que passou na minha cabeça, sabe? Eu prestava conta das minhas coisas, né, de tudo que eu compro, de quem, né, tá me devendo alguma coisa. Não sei se com você já aconteceu isso, mas eu procurei deixar escrito tudo para as minhas filhas, para elas saber assim um pouco da minha vida. E assim, foram 15 dias difíceis. Eu lembro que eu participei do ensaio. O ensaio fotográfico foi no sábado e no domingo, o resultado era na segunda-feira. E ali eu ficava, sabe, era tentando me agarrar assim, mas sempre colocando nas mãos do Senhor. Foi difícil? Foi, muito difícil, que não é fácil de jeito nenhum você saber que vai passar por um processo e que muitas pessoas não voltam para contar a história, né? Mas como eu disse para vocês, eu coloquei na minha cabeça que eu não era melhor do que ninguém, então eu tinha que passar. Se aquilo estava acontecendo, eu tinha que passar por aquilo. E uma força assim, sabe, tão grande, que às vezes até eu pensava assim, que eu
eu não estava nem me reconhecendo, porque eu pensava assim, se eu passar por isso, mas eu vou falar para as pessoas se cuidarem, eu não vou me afastar, eu não vou me esconder, e que isso sirva para as pessoas, né, se cuidar, porque em momento algum, quando eu tocava no meu seio, eu sentia nódulo, eu sentia nada, em momento algum. Então, assim, foi numa consulta que o doutor sugeriu, nem foi eu que sugeri, foi o doutor, disse assim, vamos ver, vamos investigar a mama também para ver se tem algo errado. E aí, é porque eu sempre fazia exame, de ano e todos os anos eu fazia o exame da mama. Já tenho 47 anos, né? E aí eu sempre, todo ano eu faço o exame da mama. Mas eu confesso pra vocês que foram momentos difíceis, mas eu tinha aquela garra, aquela força e aquela esperança, porque era da vontade, tinha colocado nas mãos do Senhor, e se fosse para me passar por aquilo ali, por aquela situação, eu iria passar. Então, quando eu recebi o resultado, gente, isso numa segunda-feira, aí tá a Cleonice, né, minha diretora, e a Luani, uma colega minha, uma amiga assim, muito especial. Quando o resultado ia sair 5 horas da tarde, quando elas chegaram aqui na minha casa para receber o resultado junto comigo, eu pensei na minha cabeça que elas já tinham falado com minha filha e que minha filha tinha dado o resultado para elas. E aí, quando elas sentaram aqui no sofá e ficaram, eu estranhei, né, porque tinha um projeto na escola do Dia das Mães, se eu não me engano, não, Dia dos Pais, que era já em agosto. E assim, tinha esse projeto e elas tinham tanta coisa para fazer, mas elas estavam ali me dando força e eu fiquei emocionada. Tá acontecendo alguma coisa? Vocês estão sabendo de alguma coisa? Ela, não, a gente veio para cá para te dar força e dizer que estamos contigo. Então, assim, é muito importante quando você tem amigas, quando você tem aquelas pessoas queridas que estão ali do seu lado, lhe dando força, né, lhe dando apoio. E eu recebi o resultado, gente. Quando eu recebi o resultado, tá aqui o exame do Altenora, né? E no resultado tá dizendo que é benigno. Então, quando eu recebi esse resultado, não sei se dá pra você ler aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Então, assim, foi um alívio tão grande. E assim, eu sinto o cuidado de Deus, o cuidado de Deus com a minha vida. Então assim, Deus ele está comigo, Deus ele está cuidando de cada detalhe da minha vida e é isso que eu quero passar para vocês também, para vocês se cuidarem, para vocês fazerem exame, ver o que está acontecendo e colocar nas mãos do Senhor, porque só o Senhor sabe de todas as coisas, só o Senhor sabe da sua vida, conhece você, conhece o seu deitar e o seu levantar. Então assim, eu senti a vontade de dizer para vocês, de relatar o que aconteceu comigo no mês de julho. Agora no mês de janeiro eu tenho que repetir todos os exames novamente para saber como é que tá, mas com aquela confiança que o Senhor é que cuida, né? O Senhor é que cuida, o Senhor é que protege, mas o Senhor ele deixa os médicos, ele deixa as clínicas, ele lhe dá a oportunidade de você trabalhar justamente para você fazer a sua parte, e a parte que você não conseguir, você coloca nas mãos do Senhor e Ele resolve e Ele cuida de tudo. Então esse é o meu testemunho que eu queria deixar para vocês. Então que Deus continue abençoando você e a sua vida e tchau, tchau, até mais.